Tudo bem, gente? Boa tarde, todo mundo. Só para eu ter noção, quem está aqui com a gente, só dá uma levantadinha de mão, só para eu ter uma noção. Obrigado. Bom, quem levantou a mão e o do lado não levantou, dá uma cutucada, fala, vai começar um painel bacana ali. Estou brincando, pode deixar quieto. Bom, como o Thales falou, meu nome é Marconi Siqueira, eu sou CEO e cofundador de uma empresa chamada The Bakery. E nos últimos 12 anos a gente vem ajudando grandes companhias de setores como o setor mineral a inovarem de verdade. Vou começar minha apresentação aqui, a gente vai falar sobre ambidestria organizacional, mas eu quero começar com algo um pouco diferente, futebol. O que esses caras aqui têm em comum? Estou falando de Cristiano Ronaldo, Messi, Pelé e Zidane. Além de serem grandes futebolistas, eles tinham um aspecto em comum. Eles tinham uma habilidade absurda de chutar tão bem com a perna direita quanto eles têm com a perna esquerda. Eles eram ambidestros. Eu tenho alguns amigos que são jogadores de futebol e muitas vezes eu perguntei para eles, falei assim, poxa, né, como é que é a preparação para quando você vai fazer um jogo importante, como uma final de Copa do Mundo, por exemplo, e eles falam assim, a gente estuda o nosso oponente. Eu estudo exatamente, né, então, se o meu oponente ele é destro, por exemplo, provavelmente ele vai abrir com a perna esquerda e vai chutar com a perna direita. Então a gente estuda o nosso oponente justamente para você conseguir saber como é que ele vai agir. Só que esses caras aqui que estavam aqui atrás, eles têm uma coisa um pouquinho diferente. Como eles são ambidestros, você não conseguia estudar, ou seja, eles também se tornavam imprevisíveis. Nesse contexto de ambidestria, a gente pegou esse termo emprestado do futebol para questão de inovação corporativa e a gente trouxe isso para o mundo da corporação, ou seja, essas organizações que são ambidestras, elas conseguem ser também imprevisíveis. Eu vou explicar por quê. Quando a gente fala de ambidestria organizacional, por trás desse termo tem um conceito que ele basicamente diz o seguinte, é uma companhia que ela tem uma habilidade de executar a estratégia do hoje, ou seja, ela faz o que ela faz hoje cada dia melhor, ao mesmo tempo que ela consegue construir o futuro viável, o futuro do seu próprio setor, da sua própria companhia. O que isso significa? Quando a gente fala de inovação, e vocês aqui são do setor mineral, vocês vão saber, né, até melhor do que eu, a gente tem dois termos, e os dois termos significam coisas completamente diferentes. Quando eu falo de explorar, eu posso tanto explotar, né, que é aproveitar ao máximo os meus ativos existentes, ou seja, fazer o que eu faço hoje cada dia melhor, mas eu também posso explorar, ou seja, aventurar, entrar em terrenos que eu não sou tão competitivo, que talvez eu não conheço tão bem. E aqui, no contexto de inovação corporativa, isso que faz uma grande diferença. Todo mundo aqui, quando a gente fala de inovação, muitas vezes pensa, então inovação pode ser uma esteira melhor para a minha operação, pode ser um sensor que eu vou digitalizar uma parte do meu processo e vai diminuir o tempo ou diminuir a exposição ao risco e por aí vai. Isso é inovação e é o que a gente chama de inovação incremental, que é aquela parte de explotar, ou seja, eu exploro os meus recursos ativos cada dia melhor, eu entrego uma operação cada dia mais eficiente. Só que dentro do outro contexto, o que a gente chama de exponencialidade é justamente a habilidade de você estar em um setor e você criar o futuro daquele setor. Ou seja, o que vai matar hoje o setor mineral? O que vai matar o minério de ferro? O que vai matar a nossa operação especificamente? E você, como companhia, as melhores companhias, as companhias mais inovadoras do mundo, elas têm essa habilidade de fazer o que elas fazem hoje tão bem quanto elas conseguem fazer o futuro do próprio negócio. Um grande exemplo, Apple. Apple faz isso várias vezes, né? A Apple, quando ela lançou, não sei se vocês sabem, em 1979 até mais ou menos 2005, 2007, um produto reinava no mercado de tocadores digitais, de músicas digitais. Era o Sony Walkman. Provavelmente todos vocês aqui que estão comigo teve um desses produtos na sua vida. Em 2004, na verdade, a Apple lançou o seu primeiro tocador de músicas, que era o iPod. O iPod se tornou um grande sucesso. Apenas 5 anos depois do lançamento do primeiro iPod, o último Walkman foi vendido no mundo. Ou seja, a Sony teve que descontinuar, né, o seu produto justamente porque teve um competidor que não estava no seu mercado, que conseguiu entrar no mercado e transformar aquele mercado em menos de 5 anos, né? E a Apple fez isso uma segunda vez. A Apple fez isso quando ela fez o lançamento do iPhone. A iPhone, ela conseguiu, de fato, transformar um mercado que ela não estava, que era o mercado de telefonia, o mercado de aparelhos de telefone, de smartphones, fez com que uma grande concorrente que dominava o mercado por anos saísse do mercado pouco tempo depois também. Quem aqui não teve um Nokia na vida, para chamar de seu? Interessantemente, não sei se vocês aqui são Apple maníacos, ontem a Apple teve um lançamento super interessante, na verdade, é a 4ª geração dos seus fones de ouvido, os AirPods, que agora eles também são certificados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária dos Estados Unidos
para atuarem como aparelhos auditivos, ou seja, a Apple está entrando num mercado completamente diferente do mercado que ela estava acostumado. Isso é uma capacidade de explorar, ou seja, de entrar em novos mercados, de fazer a inovação acontecer não só para incrementalidade do seu negócio, mas também para que você possa conseguir traduzir isso em outros mercados. Outras companhias brasileiras, como a Embraer, fez isso recentemente, né, teve o lançamento do Embraer Eve, que é um veículo, autônomo de decolagem vertical, é elétrico. A Embraer hoje, 1/3 do valor de mercado da Embraer está nesse produto, que praticamente ainda nem chegou no mercado, ou seja, uma transformação dentro do contexto, e outras empresas brasileiras continuam fazendo. A própria Vale, né, a gente que está lá na Vale há muito tempo, a gente já está vendo, né, grandes transformações acontecer dentro da companhia. A própria Vale lançou uma companhia chamada Circlua, que foca em reciclagem química, que consegue transformar, né, resíduos plásticos em novos materiais, promovendo aquela circularidade. A própria Tecnored, né, que é uma companhia investida pela Vale também, que está tentando transformar completamente o processo de produção do minério do aço, né, que utiliza, que não tem a necessidade ali de utilizar carvão no seu processo. A Braskem, que vai ser um dos nossos colegas que vão estar aqui no palco hoje também, está investindo em diversas soluções. Então, hoje, aqui no nosso palco, a gente vai falar, então, trazer um pouquinho essa visão de quais são essas companhias que estão promovendo essa ambidestria, ou seja, que são protagonistas no seu setor, na sua área, que estão utilizando das infraestruturas, da estrutura corporativa de inovação para tanto melhorar o que já existe hoje, quanto para construir um futuro viável. Thales, tentei falar rapidinho para a gente já chamar o pessoal aqui. Agora está indo? O grande ponto agora é como é que a gente traz isso para o setor mineral. E para tal, a ideia agora seria, me passa o tocadorzinho. A ideia agora seria trazer, né, uma turma aqui para a gente conversar. E eu, naquela linha que a gente estava falando de intensidade de capital, eu pego 3 setores aqui muito relevantes no Brasil, em pesquisa. O setor químico, tá? Que nós estamos com a intensidade de pesquisa acima da OCDE. Então, por esse momento, eu chamo a Renata Rainel, da Indorama Ventures, para subir ao palco, Renata. A Renata, eu estive visitando lá o centro de pesquisa da Indorama, eles têm um trabalho muito legal. Vou conversar com a gente. Obrigado, Renata. Também vou chamar o palco, na mesma linha, o setor de óleo e gás também é um setor que se destaca no Brasil, chamar aqui o Adilson Silva, o head da Braskem de Open Innovation. Por favor, Adilson. Muito obrigado. Na sequência, o próprio setor de mineração, representado aqui pelo VP da técnica da Vale, Rafael Jabur Bittar. Por favor, Rafael. Por falar disso, fizemos... Vamos lá. Tá saindo bom som, não? E na sequência, eu gostaria de convidar também alguém da academia, né? Então, Gilberto Ribeiro, coordenador do Centro de Transferência de Tecnologia da UFMG, para compor também esse painel. Gilberto, muito obrigado. Um painel, né, bem amplo. E para fechar, estamos trazendo também o mercado, né, um fornecedor do setor de mineração. I would like to introduce and enjoy Mr. Eu gostaria de convidar o senhor David Goddard, diretamente de Denver. A mediação do Marconi, tá? Agradeço aí a todos. Um bom painel, pessoal. Oi, agora sim. Bom, pessoal, muito obrigado. Obrigado, Thales. Vamos lá, então, né, falar um pouquinho sobre, tentar tangibilizar, né? Quando eu falei aqui de contexto de inovação transformacional, sei que é muito difícil, muitas vezes, a gente trazer isso para a realidade do setor mineral, né? O que vai ser o futuro do setor mineral, né? Quando é que vai reduzir? Será que a gente vai reduzir a dependência do aço ou de outros, né, materiais? Mas eu queria começar justamente com o Bittar. Bittar, para a gente tentar aterrizar isso aqui para o pessoal, nesse contexto de ambidestria, a gente sabe que, poxa, né, o setor ele é conhecido
pela flutuação dos preços do minério, nós temos uma commodity, vamos dizer assim, e como toda empresa baseada em commodities, a gente tem uma necessidade para trazer inovação para demandas operacionais muito grande, né? A gente precisa estar constantemente revendo nosso processo, melhorando nosso processo para reduzir os custos, para que a gente não tenha, né, tanta exposição à volatilidade. Então, eu queria entender, né, dado esse contexto, qual que é o papel da inovação para a gente garantir tanto a lucratividade no curto prazo, quanto a sustentabilidade futura do negócio, né, da própria minério de ferro, da mineração, da Vale, por exemplo, e como que você vê essa abordagem dual se desenrolando no setor da mineração? Obrigado, Marconi. Um prazer estar aqui nesse painel falando um tema, acho que muito importante, né, e até pouco conhecido, essa questão da ambidestria das organizações, especialmente na indústria de mineração. Eu acho que a gente tem que saber conviver com as duas coisas, com o curto prazo, ou seja, eu preciso de inovar para resolver um problema de desmonte de rocha, um problema de rasgo de correia, que me traz a vantagem de curto prazo. Ao mesmo tempo, isso cria uma confiança na organização para justamente desenvolver o que você bem comentou, as empresas que estão olhando outros negócios, né? A gente tem empresas de reciclagem de rejeito. Exato. Nós temos uma empresa hoje, né, que vai liderar todo o processo de circularidade, que é aproveitar, criar produtos a partir do rejeito, né? Nós temos já um caminho dentro dessa ambidestria de resolver o problema de disposição de rejeito de curto prazo, que é, por exemplo, filtrar o rejeito, empilhar, mas já olhando um caminho claro para ser zero rejeito em breve. Então, isso é um exemplo de ambidestria, onde você Exatamente. consegue resolver o curto, mas olhando o longo prazo, criando negócios e sabendo que, eu falei isso no painel anterior, o que a gente faz hoje, com certeza não vai ser o que a gente faz daqui 5 anos e muito menos daqui 20. Se a gente não tiver habilidade para prever e para criar uma estratégia para chegar lá, a gente não vai ter sucesso. E qual que é o seu papel como líder dessa, né, porque, de novo, muitas vezes é muito tentador a gente olhar só o curto prazo, né? Sobretudo em momentos de queda de preço, em momentos de, né, aperto, né, em termos de orçamento, etc. Como é que você, por exemplo, como líder na Vale, consegue, né, imprimir essa visão futura também? E falar assim, poxa, na verdade, gente, não dá para a gente olhar só no que vai trazer resultado daqui 6 meses. Eu preciso olhar por daqui 5 anos, 10 anos. Igual você falou, vai ser fundamentalmente diferente a mineração. Como é que você consegue fazer isso internamente? Qual é o papel da liderança? Ô, Marconi, depende de que país você está e depende de que cultura que você está, né? Na cultura do Brasil, eu acho que se você não mostrar resultado de curto prazo, Exato. Você não ganha crédito para fazer o de longo prazo. Perfeito. Então, se você está como time entregando e mostrando o resultado de curto prazo, você vai ser reconhecido e você vai conseguir engajar para mostrar a mesma inovação que eventualmente está te trazendo no curto prazo, você vai ter crédito para mostrar que eu preciso de criar novos negócios. O dia que você trazer uma oportunidade de um negócio novo, se você está resolvendo no curto prazo, você vai ter um caminho de engajamento muito mais simples. Perfeito, tá? Exato. É exatamente isso, essa esperteza de saber equilibrar os dois pratos, que é muito, muito importante ao mesmo tempo. E agora eu vou passar para o inglês, só para a gente falar com o próximo convidado aqui, o Dave Goddard. Dave, Dave, você me escuta? Ah, ele está me ouvindo, então podemos prosseguir. Você está ouvindo a tradução, não? Está ouvindo, muito bem. Bom, muito obrigado por estar conosco hoje. Você está nessa indústria por mais de 30 anos, então você poderia passar alguns detalhes sobre as principais mudanças que você tem visto no setor até o momento, que possa mostrar, por exemplo, se você ver o passado, o que você diria que está ocorrendo em termos de inovação na indústria? Bom, muito mudou em relação aos últimos anos. Na questão do GPS, por exemplo, esse posicionamento por satélite, ninguém estava utilizando isso há alguns anos. E hoje isso é parte da nossa realidade e é parte também da questão do equipamento. Portanto, estamos pensando nessa otimização das operações. E nós passamos a observar essas tendências tecnológicas e a mineração, muita gente pensa que ela adota a tecnologia de forma lenta, mas é o contrário, na verdade. As tecnologias são implementadas com uma agilidade significativa no caso do setor da mineração, logo no início. E em relação ao que foi dito anteriormente, eu vejo o seguinte, uma tendência bastante robusta, trata-se da parceria com empresas de tecnologia e as mineradoras estão, de alguma forma,
abordando essa questão de um ciclo significativo. E o que nós vimos no passado, no início dos anos 2000, é que quando as coisas ficavam mais difíceis, as mineradoras paravam de investir em tecnologia. Mas a tecnologia está sendo desenvolvida por empresas menores que não podiam retroceder. Ou seja, eu acho que as mineradoras agora reconhecem que eles devem permanecer os investimentos mesmo em momentos de crise, porque as coisas vão melhorar e nós precisamos ter aquela tecnologia bem posicionada no futuro, ao invés de ignorá-las. É isso mesmo. Essa questão é importante. E para o futuro, qual seria o maior desafio para essa inovação no setor? Bom, eu acho que o maior desafio é o seguinte: nós desenvolvemos muitas soluções pontuais, ou seja, nós otimizamos uma questão isolada da mineração. Há diversas soluções nessa linha, por exemplo, em termos de desmonte de rocha, e há também um sistema de gestão que pode ser otimizado em termos da localização do equipamento e no fluxo de materiais também há essa otimização. O que nós não fizemos ainda foi conectar essas soluções pontuais entre si. Ou seja, estamos falando de uma conexão de dados para que os processos possam ser conjuntamente abordados, tanto a montante quanto a jusante. Ou seja, para mim essa parte mais impressionante do futuro é o que mais me anima. Sim, você está falando dessa integração para que possamos ter esses sistemas em comunicação entre si, porque nesse momento a comunicação está isolada, ou seja, você está pensando em facilitar essa questão e estabelecer esse canal de comunicação entre os diversos elementos. Muito obrigado. Agora tentando trazer um pouquinho para um setor que ele já é mais acostumado, né, com essa transformação, com a necessidade de transformação. Vamos falar com petroquímica, especificamente, com a Braskem. Adilson, para falar, né, a gente fala de ambidestria organizacional, é algo para o setor mineral, ele é muito incipiente ainda, como a gente pode ver, né, apesar que já é um setor que vem inovando, como o próprio Dave aqui mencionou, e o Bitar mencionou também. Mas algumas organizações de alguns setores, como a própria Braskem, vocês repensaram um pouquinho a sua estrutura para justamente viabilizar essa ambidestria organizacional. Então, eu queria, né, que você pudesse trazer na sua experiência né, como que as grandes organizações elas podem criar esses ambientes que incentivam tanto melhorias incrementais quanto as inovações mais radicais, e se tinha alguma abordagem estrutural, cultural que vocês têm dentro da Braskem ou alguma outra companhia que você acha que se mostrou particularmente eficaz nessa abordagem de viabilizar a ambidestria dentro de uma organização. Obrigado, Marconi, obrigado pela pergunta, é um prazer estar aqui nesse painel. Eu gosto de tratar a ambidestria como uma capacidade que a empresa desenvolve, né? E essa capacidade, como qualquer outra capacidade, ela é um conjunto de competências, processos e recursos. Então, na questão da ambidestria, do ponto de vista de competências, é entender a organização aprende como ela encara a falha, né? Eu valorizo competências de empreendedorismo, isso é importante para a empresa, né? Eu valorizo competências de gestão de projeto, de foco no resultado. O segundo ponto é a questão de processos. Quando eu olho para a governança, eu tenho papéis e responsabilidades claros no processo de inovação da empresa. Quando eu olho para o meu portfólio, eu tenho uma gestão de portfólio em que eu claramente projeto o portfólio target da empresa e defino quanto do meu esforço vai para o core, para as adjacências e para a parte mais transformacional. Isso a gente pode projetar, pode ser um objetivo, né? Um outro aspecto importante é no nível de projeto. Como é que eu trato os projetos que têm uma maturidade menor dentro da empresa? Como é que eu conduzo projetos que a gente chama com um nível de tecnologia mais incipiente? Como é que eu avalio esses projetos e conduzo esses projetos? Um outro ponto importante, junto com essas competências, é a questão da estratégia. A estratégia precisa ser clara e explícita. Qual é o papel da inovação na estratégia da empresa? Isso vai ajudar muito a empresa a tomar as decisões. E por fim, os aspectos culturais, né? Então, como que eu trato a falha dentro da empresa? Eu vou dar um exemplo muito claro que às vezes ajuda. Em algumas reuniões a gente tinha o que a gente chamava de highlights e lowlights. É verdade. O famoso Ainda highlights e existe lowlights. Ainda existe, né?
E a gente começou a chamar de achievements and learnings, ou seja, o que eu consegui atingir e o que eu aprendi. Então, você começa a olhar para a falha como uma oportunidade de aprendizado. Essas pequenas coisas fazem com que você comece a incentivar uma cultura dentro da empresa que viabiliza esse comportamento mais ambidestro, de eu conseguir o resultado no curto prazo para financiar o longo prazo, Exato. mas também criar um ambiente em que a ideia que é inovadora é bem recebida, mas o ambiente é mais do que você receber bem a ideia, é ter processos dentro da empresa em que o empreendedor, o inovador, sinta que ele consegue levar aquilo adiante. Exato. Que ele não se desmotive. Né? Não fica aquela luta. E não precisa ser um herói, né, Exato. toda vez. Se precisar ser um herói toda vez para inovar, ele vai cansar. Um herói automotivável. Exatamente. Né? Porque... Exatamente. E é interessante que você falou, né? Algumas questões são relacionadas à estrutura, né? Cultura é uma delas, né? Essa visão de gestão de projetos, liderança. Mas muitas vezes uma organização, né, como a Braskem, Vale, Hexagon, Indorama, todas que estão aqui representadas, elas foram construídas baseadas em mecanismos que a gente chama de comando e controle, né, de gestão ali, ou seja, ninguém sai dos trilhos. A inovação, muitas vezes aquela transformacional, aquela que vai, né, mover completamente a rota da nossa companhia, ela muitas vezes precisa sair daquele trilho. Pensa, né, o caso que eu dei ali da Apple, que quando ela lançou o iPhone, ela acabou substituindo o seu próprio produto, que era o iPod, que era 74% das receitas de uma companhia. Muitas vezes você vai fazer isso dentro de uma companhia tradicional, de uma estrutura que não viabiliza essa transformação, essa ideia morre lá dentro. Né? Por mais que ela tenha uma estratégia, claro, uma liderança, uma cultura que esteja sendo trabalhada, ela morre ali justamente por a questão estrutural. Como é que vocês estão olhando isso dentro da Braskem? Tem alguma... Né, eu sei especificamente de um veículo que vocês têm, que é super interessante. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, de como é que a organização ela pode olhar e falar assim, poxa, eu sou boa de matar ideias também, sobretudo aquelas que vão matar o meu próprio negócio. Como é que vocês viabilizam isso? Eu acho que aí vem uma questão de você montar um setup da organização para conseguir conduzir essas iniciativas. Né? O ponto de virada para a gente foi quando a gente viu que a questão da colaboração, especialmente o relacionamento com startups e tecnologias emergentes, a gente ia precisar se utilizar muito mais desse mecanismo. E para a Braskem se relacionar com startups através de modelos de JDA, de acordos de desenvolvimento conjunto, já era uma prática. Mas nós tínhamos um modelo de engajamento que a gente não conseguia ser efetivo e, portanto, também não era tão efetivo no engajamento com as startups, que era não poder participar do cap table, não poder investir em startups. Por exemplo. Né? E não ter um programa robusto de venture building dentro da empresa. Então, nós resolvemos criar um veículo independente, que é 100% Braskem, mas que é apartado da Braskem, que é o Oxygea. É um veículo de investimento, mas também de aceleração e de venture building, onde então a gente incuba essas ideias dentro dessa estrutura, a gente acelera startups que ainda não estão maduras para receber um investimento ou com o seu product market fit ainda por realizar, e a gente ajuda elas a acelerar, e de fato tem a capacidade agora de investimento de um fundo que é de 150 milhões de dólares, 100 milhões de dólares para o Corporate Venture Capital, ou seja, investimento direto nas startups, e 50 milhões de dólares para a parte de Venture Building, né, para pegar aquelas ideias que surgem dentro da Braskem ou fora da Braskem, incubá-las e acelerar. Isso é fora do contexto tradicional ali da companhia, da estrutura tradicional. Fora. Uma vez que aquilo vale a pena, fez sentido, vocês incorporam. Para ter uma ideia, a Braskem tem cerca de 50 políticas dentro da empresa. Quando nós montamos a Oxygea, nós pedimos o waiver de 30. A Oxygea levou 20. Para poder ser mais ágil, ser mais rápida e conseguir acelerar essas ideias. Legal, muito bacana, muito bacana. E quando a gente fala de inovação, sobretudo no setor mineral, em setores mais tradicionais, a gente está muito acostumado a delegar essa inovação à pesquisa e desenvolvimento. Né? Toda grande mineradora, toda grande companhia, na verdade, tem um processo, tem uma estrutura de pesquisa e desenvolvimento bem robusta. E eu queria falar agora com a Renata, da Indorama. O P&D, ele não é só para inovação incremental, ele não pode ser só para inovação incremental do curto prazo. Né? Ele é um instrumento super importante para viabilizar essa ambidestria. Eu falo muito do P&D 2.0, muitas vezes ali, que olha também a transformação do próprio negócio, olhar em outros setores, entrar para outros mercados e por aí vai. Então, eu queria entender como é que a estratégia de P&D da Indorama ela consegue integrar essa necessidade de avanço de curto prazo com a busca por inovação disruptiva de longo prazo. E se tem algum projeto ou iniciativa que você pode destacar
para, né, mostrar para a gente como é que essa abordagem está sendo realizada dentro da Indorama. Obrigada, Marconi. Primeiro é um prazer estar aqui. Eu acho que o primeiro ponto que a gente fez foi dividir estrutura. Então, a gente tem hoje 2 times dentro do P&D. Um time... 2 estruturas. São conectados, Tá. estão dentro do mesmo negócio. Então, a gente é dividido por negócios. Dentro de cada negócio, a gente tem 2 times. Um que a gente chama de Technical Sales Development, que é a estrutura de P&D que olha mais para o curto prazo, para o cliente, para solucionar problema, para conectar com ele numa solução de curto prazo. Legal. Pega uma necessidade ali do pega negócio uma- de hoje e ele trabalha em mas cima também já dela. pode trazer ideias para coisas de futuro também, Legal. porque ele está conectado com Uhum. o cliente. Mas o foco dele Chega mais ali, perto um pouquinho. o foco dele ali é mais no dia a dia. Tá. É mais no curto prazo, na resolução de problemas, na conexão com o cliente. E a gente tem a estrutura dentro do próprio negócio, que a gente chama mais de R&D mesmo, Tá. que daí é o pessoal focado em projetos de inovação de mais médio e longo prazo. Uhum. Então, o foco deles ali é na inovação do que a gente vai atender para os nossos clientes para Nos próximos 5 anos, 10 anos e por aí 10 vai. anos, por aí vai. E como é que você mede, né, esses dois? Você falou que são meio que 2 áreas dentro do mesmo setor, aí dentro do departamento. Como é que você mede, né, o sucesso de quem está trazendo resultado hoje para quem está trazendo resultado, sei lá, daqui 5 anos, etc. A gente tem uma métrica interna que a gente chama de Vitality Index. Uhum. O Vitality Index, na verdade, ele é composto ali por o resultado que vem da inovação. Uhum. E a gente consegue quebrar esse resultado de inovação em inovação, que a gente chama de New Technical Development, que é mais desse time de S&D, e New Product Development, que é mais desse time de R&D. Uhum. Então, a gente tem essa medição num conceito de 5 anos, porque, Tá. de fato, é quando você vai converter a Uhum. inovação na escalabilidade que ela precisa. E a gente acompanha esse resultado mensalmente com ajustes anuais, então Tá. olhando para o futuro. E, obviamente, este KPI é um dos principais, ele está na estratégia de inovação, que eu acho que é um grande ponto, né? Acho que o Adilson Isso, trouxe Adilson isso um falou pouco. e o Bitar falou também. É extremamente importante você ter uma estratégia de inovação clara para a organização, onde você quer chegar. Porque ali te mostra exatamente como você vai crescer no core e o que mais você vai ter que trazer fora do seu core, Perfeito. qual é o seu desafio e como você vai ter que endereçar ele. Perfeito. Eu costumo dizer muito que a execução da inovação sem uma estratégia, ela vai trazer os resultados errados, porque você não sabe o que vai vir ali. E é só a estratégia sem execução, também a habilidade de execução, vai trazer resultado nenhum no final do dia. Tem que equilibrar esses 2 pratos. Muito interessante o que vocês estão fazendo lá na Indorama. E por último, eu queria falar aqui, só para essa primeira rodada de perguntas aqui, uma das grandes formas também da gente viabilizar a inovação, né, transformacional é a inovação aberta, sobretudo inovação aberta com universidades, porque muitas vezes você faz com que o seu time interno consiga, né, pela pressão, pelo curto prazo, eles focam um pouquinho mais no curto prazo, né, mas apesar do que a Renata já mencionou aqui, que dá para equilibrar os 2 pratos ao mesmo tempo dentro da mesma estrutura, mas a gente pode também ser muito espertos e utilizar de um ecossistema externo que está fora da nossa companhia para buscar aquelas inovações que talvez vão transformar o seu próprio negócio. E aí eu queria falar com o professor Gilberto Medeiros, da UFMG aqui, né, que eu queria entender agora o outro lado, o que dificulta, né, do ponto de vista operacional do dia a dia ali, né, quais são os pontos principais que dificultam vocês realizarem parcerias com grandes empresas como as que a gente está vendo aqui, né, e como que essas grandes empresas poderiam estar mais bem preparadas para absorver toda a tecnologia, as inovações que estão nascendo hoje dentro de universidades como a FMG, mas que ainda não chegam no mercado, sobretudo não em parceria com as grandes empresas. Boa tarde a todos. Obrigado, Marconi, pela oportunidade. Obrigado por estar nessa mesa. Bom, essa é uma pergunta que é até recorrente às vezes, né? Por que é que dá errado, né? Então, acho que tem alguns fatores que a gente vem aprendendo a identificar ao longo dos anos, né? Então, o primeiro deles, às vezes, é um entendimento das questões jurídicas. Como é que você faz um acordo, entende uma lógica simples do que é meu, o que é seu e o que é nosso é nosso. Esse Exato. é o primeiro ponto que você, tirando ele da mesa, a coisa começa a resolver. Uma vez que isso é resolvido, aí essa parte jurídica entra a parte técnica, né? Que aí é um pouco a questão de oferta e demanda, o que a universidade oferta e qual que é a demanda da indústria, mas na perspectiva não apenas instantânea. Eu quero dizer assim, qual que é a perspectiva de curto, médio e longo prazo.
E às vezes nas conversas a gente vê muito negócio que não acontece porque um professor quer vender uma ideia de que vai gastar 30 anos para amadurecer, a empresa às vezes quer só um serviço. Então acho que esses são os tipos de problemas. E às vezes vice-versa também. Às vezes a gente vê empresas que têm uma agenda de mais longo prazo, porém o professor às vezes está interessado só numa prestação de serviço. Serviço no momento ali, etc. Então esses são alguns dos pontos que a gente tem identificado. Mas eu tenho que reconhecer que ao longo dos últimos 10 anos, o ambiente tem melhorado bastante. Muito por conta de questões do marco legal, que tem dado a flexibilidade para a gente poder fazer contratos que sejam mutuamente benéficos. Né? Tá. Então, Marco legal das startups, você fala? Não, o marco legal de inovação do país. Legal. Né? Que seguiu assim um pouco, digamos assim, né, para o colega americano, seria o Bayh-Dole Act, mas na versão brasileira, que ele tem uma abrangência maior, porque ele não visa exclusivamente a questão de disciplinar a destinação de fundos oriundos de fomento governamental. Esse é o caso do Bayh-Dole Act. No nosso caso, ele expande um pouco mais e disciplina como que nós podemos, enquanto um servidor público, pode fazer um acordo com um ente privado. Uma vez que a gente tem essa segurança jurídica, a coisa começa a funcionar. Então, posso te dar um exemplo recente, foi de uma empresa que começou dentro da UFMG, é claro, né, em IA, né, hoje em dia todo mundo faz IA, mas ela começou há mais tempo, uns 6 anos atrás, muito oriundo de pesquisa básica que o professor tem feito. E isso culminou num exit, talvez seja o primeiro exit no Brasil, onde nós vendemos a nossa participação da empresa para o Grupo Bradesco. Então, esse foi um caso interessante, onde a gente fez tudo dentro do que o marco legal permite. Qual que era a empresa mesmo? Essa foi a Kunumi. Kunumi, exato. Daqui de Minas Gerais, daqui de BH. Sim, sim. Então, ela foi um caso interessante, porque não apenas porque houve aquisição, mas também pela prática que a gente conseguiu estabelecer. A prática de que a empresa começou dentro da universidade, mas a gente já tinha de saída todos os instrumentos para que a gente pudesse viabilizar uma eventual M&A, que era o que a gente queria. Era o interesse da universidade. Era o nosso interesse, que isso pudesse estar na mesa de negociação. Eu poderia simplesmente fincar o pé e dizer, não, eu quero royalties, Entendi. Eu quero isso, eu quero aquilo. Não, eu quero sucesso. Então, é uma escolha que às vezes você faz. Então, a escolha, como a gente não sabe o que é o futuro, então abrir um maior leque de oportunidades foi o que a gente estruturou nesse caso. E com o aprendizado, agora a gente vai poder fazer muito mais desse caso. Né? Então, foi um aprendizado, não apenas pela parte técnica, que foi uma boa inserção no momento correto para uma indústria que precisa disso, que é a indústria financeira no Brasil, mas também a questão prática legal que a gente precisava. O que a gente recebe enquanto universidade é muito mais interessante do ponto de vista acadêmico per se. Eu quero dizer com isso que a gente consegue atrair melhores alunos, a gente consegue ter melhores resultados de pesquisa. A retribuição financeira ela é quase que simbólica quando a gente cria cultura. É isso que eu quero dizer. Muito legal. E eu imagino o impacto isso não deve ter agora criou uma jurisprudência ali internamente para vocês buscarem outros projetos com o mesmo, porque antigamente eu entendo que você buscar exit de uma startup que nasceu dentro de uma universidade era algo impensável, né? Tem milhões de travas, é questão de conflito de interesse, é o laboratório que o professor usa, tem uma série de coisas que a gente nessa trajetória que gastou uns 6 anos, a gente foi sanando. Então a gente criou esse veículo que agora a gente vai poder expandir para outros segmentos. Interessante. Por exemplo, de mineração, a gente gostaria também de poder trabalhar e qualquer outro, né? Tá com as pessoas certas aqui no painel. Vitória, a gente tem um exemplo clássico também de interação. Vou sair aqui um pouco do script, tá? Mas de interação entre a Vale e universidades, que foi o caso do PET, né? O projeto PET que nasceu dentro, né, de uma parceria de uma universidade, se não me engano, a Universidade Federal de Espírito Santo, né? Fala um pouquinho disso, como é que foi a experiência, qual está sendo o impacto disso para a Vale? Então, esse projeto, acho que é um projeto emblemático pelo valor compartilhado, né? E de ser também criado em conjunto com a universidade. Traz valor para a universidade, traz valor para a comunidade local, tem uma grande possibilidade de escalabilidade. Então, o professor Gilberto comentou bem, né?
equacionar todos os temas jurídicos, né? Equacionar todos os interesses. Qual que era o interesse da Vale nisso? Não era ganhar dinheiro com isso. Nosso interesse é gerar valor para a comunidade. Exato. Esse é o primeiro driver nosso. Né? Qual que é o interesse da universidade? Né? É criar valor também. Qual que é o interesse da empresa, startup, que vai pegar e vai aplicar e produzir esse supressor? Então você tem que procurar, acho que o grande sucesso disso é procurar o ganha-ganha. Exato. O ganha-ganha. E se você está bem identificado isso, a chance de sucesso é muito grande. Acho que as universidades nossas são uma grande fonte de pesquisa, desenvolvimento e habilidade das empresas se aproximarem das universidades, né? Por muito tempo isso foi muito mais difícil. Acho que hoje em dia, inclusive com sistemas como o próprio Mining Hub, acho que o Mining Hub é uma plataforma de aproximar as universidades das empresas, outras iniciativas, né? As empresas estão aprendendo a reduzir as suas burocracias para se aproximar das universidades. Em outros casos, como comentado da Braskem, você criar um veículo, uma empresa independente. Nós na Vale, você bem sabe, né, Marco? Nós temos, inclusive, plano de criar esse veículo. Exato. Em breve a gente já vai falar, né, mas de criar a Vale X no futuro para poder permear esse caminho de maneira mais ágil. Exato. Para quem não sabe, aqui esse projeto que a gente está falando aqui do projeto PET, aí talvez seja melhor até eu do que para explicar aqui, mas só para quem não sabe, basicamente como perto de todas as operações sobretudo de transporte de minério, né, cidades que estão próximas, comunidades que estão próximas à área de transporte, você tem um problema que é a dispersão de materiais no ar. E para isso você utilizava um supressor químico antigamente. Aí basicamente o que a Vale junto com a universidade conseguiu foi pegar garrafas PET, né, e através de um processo você transformar aquilo num aspersor líquido que você protege, ele cria uma camada de proteção na pilha de minério, no transporte. Explica um pouquinho mais. Não, você cria é o que eu acabei explicando no último painel, aí vai ficar repetitivo, mas muita gente não devia estar no painel anterior. Mas você acaba criando um supressor de poeira sustentável que gera dinheiro para os catadores, né? Eu comentei, talvez o maior benefício aqui, né? A renda dos catadores aumentou 60%. Né? A gente, inclusive, agora pensa em ampliar o modelo de negócio para os catadores terem participação na empresa que produz o supressor. E a Vale é o grande consumidor. Inclusive, a gente já quer expandir para São Luís, a gente já tem planos de expandir para outras operações nossas, inclusive internacionalizar. Várias empresas já nos procuraram, né? E procuraram a universidade, a própria startup, para poder ampliar esse negócio que traz o ganha-ganha, como eu comentei. Nem ganha-ganha, né? O ganha-ganha-ganha-ganha, porque ganha Vale, ganha, né, a empresa que vai fornecer isso para a Vale no futuro, ganha o catador, ganha o meio ambiente, etc. Né? Você consegue fazer uma reação em cadeia ali muito interessante. Muito bom. Aí vamos trazer, já que a gente está nesse tema também, a Dilson, a gente está, né, você especificamente está no setor petroquímico, que ele é um setor que tem uma pressão muito grande de curto prazo, sobretudo por sustentabilidade, né? A gente sabe que o mundo, como a gente conhece, provavelmente ele não vai ser o mesmo nos próximos 5, 10 anos, porque a gente está vendo, se hoje está tão quente assim, no meio de entre um inverno e uma primavera aqui, justamente porque, né, a gente tem um problema global de aquecimento global. E aí eu queria entender, né, como é que vocês dentro da Braskem, vocês estão vendo essa tensão entre, poxa, eu preciso manter as minhas operações comerciais no curto prazo, do jeito que eu sou hoje, mas eu preciso também perseguir essas inovações transformadoras, né? E eu queria que você pudesse compartilhar alguns exemplos de como que a Braskem está conseguindo navegar. Você mencionou aqui alguns exemplos, mas deixar um pouco mais claro. Como é que a gente está olhando o futuro, né, dentro da Braskem, né, que vai ajudar a gente também, o mundo, a resolver esse problema de sustentabilidade, etc., que a gente sabe que é tão iminente para todos nós. Eu acho que tem dois aspectos. Um é como é que você lida com essa pressão no curto prazo, né, do resultado agora, e conseguir ficar investindo na parte mais transformacional e disruptiva. Né? Eu acho que a estratégia tem um papel fundamental, ou seja, como é que você define o papel da inovação dentro da sua estratégia, ajuda a dar sustentabilidade nos momentos em que há um balanço em relação ao desempenho do negócio. Mas o principal de tudo é o buy-in do board e do CEO. E eu vou dar um exemplo. Você precisa de um setup claro para isso. Quando nós criamos, por exemplo, a Oxidia, que tem um papel de olhar para o horizonte mais disruptivo, a Braskem não tem maioria no comitê de investimento da Oxidia. Não tem.
obviamente você busca um consenso, mas ela não tem. Essa é uma mensagem muito forte. Essa é uma mensagem muito forte dizendo, olha, é importante. O segundo ponto, você definiu, se você define a inovação não como um viabilizador, mas como um pilar estratégico, nos momentos em que também tem um balanço de resultado, e isso aconteceu de fato, em que as áreas precisam entregar alguma redução de custo, a área de inovação ela é vista de uma forma diferente, dizendo, não, aqui eu preciso manter meu nível de investimento, porque eu tenho claramente uma visão de futuro em que o papel da inovação ele é protagonista e eu preciso manter meu nível de investimento em relação a isso. Então, esse tipo de arranjo estratégico e o buy-in da alta liderança é o que garante essa estabilidade quando há uma turbulência. Né? Então, você precisa mandar essa mensagem muito forte. E depois tem processos de governança, que você tem um negócio realmente participando das tomadas de decisão, e aí então você cria um processo também que ajude nisso tudo. Mas eu diria que esse buy-in, essa mensagem da alta liderança, é o fundamental. E como é que a gente conseguiu isso no Braskem? Como é que a gente conseguiu? Foi através de dados, através de estratégia, através das pessoas certas? É uma combinação de fatores. A Braskem levou mais de 6 anos para conseguir tomar essa decisão de ter um veículo de corporate venture capital. Que não é para qualquer empresa também, acho que precisa ficar claro. Não é uma bala de prata, que a empresa precisa estar no momento certo, com a maturidade correta para ter esse fundo. Mas foi um conjunto de ter o board correto, com o CEO, com um projeto que ele estava também querendo implementar, e o momento correto da empresa de estabelecer esse tipo de veículo. Quase com um alinhamento de astros. Você ali, precisa. né? E tanto é que demorou alguns anos, porque não era óbvio. Não é óbvio você tomar uma decisão. E não é óbvio você estar passando por um momento mais crítico do negócio, que você precisa fazer uma retenção de custo, focar também no core. E você tem um veículo de venture capital. Né? E a resposta é, puxa, você vai manter o veículo? Sim, vai manter porque é importante. Né? Então, é interessante isso. Alguns anos atrás, era 20 anos atrás, a gente viu muita pressão, o marketing falava isso, né? Poxa, numa crise você não pode cortar marketing, porque você vai cortar a venda futura, hoje é a venda futura e etc. Então a gente está começando a fazer isso com inovação também. Isso é muito legal. Quando a inovação realmente está dentro da estratégia com um papel claro e é reconhecido como um pilar estratégico, sim. Ela ajuda a passar por esse momento. Legal. E Renata, como é que é no contexto da Indorama? Já é um setor um pouco diferente, né? O setor químico ele é ele avança mais rápido, vamos dizer assim, né? As transformações acontecem. Você mesmo mencionou outro dia que um estudo que a gente achava que ia acontecer daqui 10 anos já está acontecendo hoje, então eu preciso o tempo todo estar fazendo uma atualização contínua da minha estratégia. Como é que é esse contexto lá e como é que vocês equilibram isso? Também está em cima da liderança, é ter a liderança certa, ou por ser um setor com um pouco mais de pressão, um pouco mais de urgência, a gente já tem isso um pouco mais comum, já é mais dentro de casa, vamos dizer assim? Eu acho que é um pouco mais comum. Eu acho que a gente está bastante conectado, já mais próximo da ponta, né? Então tem uma pressão maior dos nossos clientes, que de fato são os que chegam no consumidor final. Mas eu também concordo com a Dilson que o ponto é a alta liderança. Então, assim, a parte da estratégia de inovação, estratégia de sustentabilidade, conectadas com a estratégia do negócio faz total diferença. Então, a gente hoje, por exemplo... É uma tríade, né? Tem processos que blindam. Então, a gente tem no pilar estratégia de sustentabilidade, a gente tem um pilar produto. No processo de desenvolvimento de novo produto, a gente tem sustentabilidade embedded, né, dentro do processo. Então, a gente tem um target de percentual de lançamentos que a gente tem que fazer, que tem que ser performers ou leaders classificados em sustentabilidade, com uma metodologia externa, qualificada. E aquilo vira meta da companhia inteira? Vira meta. Você do não CEO pode... para baixo? Para baixo. Então, desde do indicador de Vitality Index que eu comentei, dos indicadores de sustentabilidade, eles estão na meta de CEO, de Senior VP, na minha e por aí vai. Então, assim, ela de fato está permeada, né, dentro da estrutura. E são pilares, né, como a Dilson disse, são pilares que a empresa tem que acreditar e tem que... É walk the talk. Né? Então, se eu acredito que eu sou inovação, e a inovação que vai fazer a diferença para eu entregar um futuro mais sustentável, eu tenho que trabalhar na inovação para entregar meus targets de sustentabilidade. Né? E é super interessante essa questão da estratégia, porque não são estratégias desconectadas, né? Não posso, a estratégia de inovação não pode ir para um lado e a estratégia de negócio ir para o outro. Não. A inovação, a sustentabilidade são alavancas para o negócio. Isso. Então, no nosso caso, a estratégia de inovação, um dos pilares é completamente conectado à estratégia de sustentabilidade. E
os gaps que a gente endereça, a gente mostra nas estratégias de inovação, eles têm que estar sendo endereçados nas estratégias dos negócios. Entendi. Então, elas são conectadas. Né? Super interessante. E para a gente definir toda a estratégia, né, e agora tentando trazer um pouquinho para o contexto do setor mineral, um pouco mais, estratégia a gente precisa ter uma visão futura, precisa tentar imaginar como será o futuro. Então, para os nossos dois membros aqui que representam o setor, eu vou começar com o Bitar, depois eu vou passar essa mesma pergunta para o Dave. Como é que é o futuro da mineração? Como vai ser o futuro da mineração? Como é que você enxerga daqui a 10 anos? Ótima pergunta. Acho que isso aqui não é a nossa capacidade de prever. Né? Olha que interessante. Quem diria, né, que o briquete da Vale foi concebido, começada a sua concepção há 20 anos atrás, que é um produto para descarbonização. Será que há 20 anos atrás, né, se não tivesse alguém que bancasse o desenvolvimento do briquete para suportar a descarbonização, assumindo que a indústria siderúrgica precisa de descarbonizar, a gente não estava preparado para o próximo estágio da Vale, que é o mercado de minério de alta qualidade. Exato. Então, esse é um baita exemplo de como que lá atrás você começa. E agora para frente? Né, a gente já tem um roadmap na Vale muito claro do que vai ser a mina do futuro. Nós desenhamos a mina do futuro, até o Dave está aqui, né, tem participado das discussões com a gente. Né? O que a gente enxerga? Vão ser minas totalmente autônomas, com minimamente invasiva, com conhecimento geológico em antecipação, num nível que você tenha zero tailing, zero rejeito, zero waste, zero carbon. A mina do futuro é zero waste, zero carbon, recuperação progressiva do meio ambiente, minimamente invasiva, sustentabilidade como um driver fundamental. Então, nós construímos roadmaps justamente para a gente seguir isso, acreditando como vai ser essa mina, com sustentabilidade, uso e benefício das pessoas da comunidade. Então, essa capacidade de prever, desenvolver roadmaps e seguir neles, e diria mais, Marconi, no caso da Vale, será que a Vale vai ser uma empresa de minério de ferro e metais básicos? Será que ela não pode incluir outros elementos para o futuro, olhando o que pode acontecer no futuro, lítio, terras raras, outros minerais que estão aí, grafita? Será? Então, a nossa capacidade como empresa de mineração de olhar o futuro é o que vai nos ditar o sucesso daqui 20, 30, 40 anos. Eu dei um pouco de sabor do que pode ser isso aí. E é legal porque a gente, muitas vezes, que você falou, a gente tem que abster que nós somos uma empresa de mineração, né, de minério de ferro, porque a gente acha, né, que o nosso negócio é minério de ferro. A gente olha para... Na verdade, eu tenho soluções para o mercado e etc. E pode ser outros materiais, outros processos, outros produtos. Isso aí. Hoje nós temos 3 startups. A Vale tem 3 startups incubadas dentro dela, justamente para acelerar também o que outros negócios, porventura, né? Eu comentei, você comentou a Circlua. Olha para você ver que interessante. A Circlua é uma empresa, startup, em que a gente quer usar o rejeito da mineração, pensando no zero tailings, para suportar a descarbonização da indústria siderúrgica, da indústria cimentícia. Então, totalmente adjacente a nossa. É uma empresa que já cresce com vários interessados em participarem dela, que a gente criou aqui dentro, usando rejeito e rocha máfica, que é uma rocha estéreo nossa de Carajás. Então, só para você ter uma noção de como é esse processo de pensar o futuro, prever ele e executar aqui na ambidestria. E por mais que é muito difícil você prever o futuro, tendo um roadmap e tendo alguém como a Vale com uma capacidade de execução, nós temos a legitimidade muito grande de construir esse futuro da mina, né? Querendo ou não. E junto com o parceiro Together with Partners, vou mudar para o inglês agora também. Então agora eu vou mudar para o inglês. Eu vou perguntar para o Dave, da Hexagon, qual é o futuro da mineração? Qual é a mina do futuro? É uma excelente pergunta. Eu não sei, e minha resposta é essa. E eu não sei pelo seguinte. Algumas razões fundamentais que estão por trás da existência da Hexagon trata-se dessa melhoria das operações, ou seja, não importa o modo como aplicamos a questão da lavra, nós queremos otimizar o método aplicado. Ou seja, nós falaremos com as pessoas sobre essa questão, porque a ideia é, de fato, entender quais as tecnologias deveriam ser consideradas no futuro para que possamos prover esse apoio a eles em termos de um processo renovado, para que eles possam confiar na Hexagon também para ajudá-los nesse futuro. Em resumo, é isso. Nós queremos ter esses parceiros em termos de desempenho. Obrigado, Dave. Agora, a gente tem 4 minutinhos aqui antes. Eu queria uma palavrinha, né, da Renata e do Adilson, do Jasso também, sobre como é que, se pudesse dar aí uma dica, 2 dicas,
para as empresas que estão aqui representadas, que querem fomentar essa ambidestria organizacional, por onde começa? Estratégia. A gente Estratégia, falou a gente falou bastante aqui. bastante. Então, acho que é a estratégia, o engajamento da liderança Perfeito. e recursos focados. Estratégia, liderança, recursos focados. Excelente. Adilson. Para não repetir a resposta, que foi muito boa, acho que tem uma questão de trabalhar competências, né? Então, acho que como que você deixa a organização, ou você valoriza essa competência de aprendizado, como você aprende rápido, como que você trata o erro e como que você olha para o risco, né? Ou seja, o risco não é só aceitá-lo, o risco é algo que você consegue gerenciar, tem Perfeito. metodologia para isso. Então, se você quer tomar decisões mais arriscadas e ter projetos mais arriscados, pensar nisso também. Perfeito. Né? Então, acho que ajuda bastante. Muito bem. Professor Gilberto. Bom, não sei se Está funcionando. Está funcionando. Bom, nesse caso, também gostaria de ser breve, mas uma das coisas que a gente pensa, eu acho que foi bem ilustrado aqui no caso do Bitar. Eu lembro da época que eu ainda estava no doutorado. E na época, tem 30 anos isso, né? E estava toda com aquela ideia de plásticos, né, que luminescem. E muitas vezes a pessoa fala, não, isso nunca vai virar um produto. E aí você deu o seu exemplo, né, do iPhone e qualquer outra gadget que a gente usa hoje com plásticos, né, OLED, né, que é a tecnologia. Então, só para adicionar os já bons comentários, né, questão de ter o foco no longo prazo, que às vezes essas apostas, elas gastam muito tempo para serem pagas. O caso da Kunumi foi 6 anos, mas tem muito mais por trás. Exato. E das outras startups de sucesso que a gente tem também, são muitos e muitos anos. Posso adicionar um ponto? Pode, claro. Acho que processos diferentes também. Porque para uma inovação Exemplo. de curto prazo, uma inovação de longo prazo, Isso. você usa processos Exato. diferentes. Você tem governança diferente. E Então, uma acho coisa... que isso é super relevante. O Adilson falou de risco, muitas vezes a gente fala de incerteza até, né? Que é além do risco. Então, as pessoas saberem lidar com incertezas, que nem riscos são ainda, né? Então, acho que processos diferentes para medir, para gerenciar inovações, né, disruptivas ou a inovação do dia a dia é extremamente necessário. Exato. E esse futuro, que hoje parece ser tão incerto, ele vai ser cada vez mais curto, ele vai chegar cada vez mais rápido. E cada vez mais rápido. Exatamente. Isso aí, eu queria agradecer então, pessoal, queria agradecer o Thales e o pessoal do IBRAM pelo convite aqui, nossos panelistas, muito obrigado, foi excelente, foi incrível. Senhoras e senhores, fiquem com um excelente evento para vocês. Próximo.